noite. Tudo bem com vocês? Vamos de ciclo 1? Então, para quem não estava, né, meu nome é Laísa, eu sou coordenadora do ciclo 1, dessas 4 turmas que a gente tem de curso. No final da aula, a gente vai apresentar um pouco das equipes novamente para quem está chegando hoje pela primeira vez e vocês irem conhecendo aos poucos, né, o trabalho. Mas é bem importante a gente pensar, né, antes de iniciar aí nesse tema, né, o que é o espiritismo, né, ambientar um pouquinho vocês nesse momento, no curso que vocês estão começando, né? O ciclo 1, ele tem como pergunta norteadora, cada ciclo da ULI, que são 10, tem uma pergunta norteadora, e o ciclo 1 é o que vou conhecer, né? Então, assim, aqui a gente vai trabalhar em 20 aulas os temas básicos da doutrina espírita. A gente vai passear lá, fazer uma viagem lá pelos séculos, né? Como foi a construção desse espiritismo e trazer também para hoje, século XXI, o que é hoje a ULI, né? Propõe, enquanto estudo, aprofundamento do espiritismo para a sua utilização na vida, né? Para que a gente faça uso desse conhecimento e entenda a profundidade desse conhecimento, né? Que já tem quase 200 anos, mas que a gente ainda tem muito que aprender e estudar sobre o assunto. Então, assim, imagino que tenhamos uma turma bem mista aqui, né? Quem aqui já vem de outro centro, já estudou, né? Tudo de Kardec, todas as obras aí. O senhor Rodrigo pediu para trocar essa. Tá baixo? Oi, tá melhor? Desculpa, eu não vi, vou pedir para levantar de novo. Tá vendo? Olha aí. Gente que vai ajudar na aula, né? Olha lá, tem gente lá atrás em pé. Oi? Você fez até o 9 e está voltando? Está reiniciando? Por que não foi para o 10? Ficar no ciclo, né? Ele não está querendo terminar. Bacana, muito bom. E quem aqui nunca ouviu falar do espiritismo, está chegando pela primeira vez, tem alguém? Alguns, né? Então, a gente vai precisar, né, balizar isso aí. Então, a gente vai começar do básico mesmo. Quem já conhece muito, tenho certeza que também vai sempre trazer coisas novas, porque, como eu falei, né, é uma doutrina que, quanto mais a gente estuda, a gente se atualiza, porque também a gente evolui. E aí o nosso olhar também sobre as coisas evolui, a gente, né, amplia a consciência e daqui a pouco outra coisa a gente começa a ter um entendimento ainda maior daquilo. Então, cada leitura sempre é um aprendizado e estar em conjunto também, fazendo isso novamente, é uma proposta de troca, né? Então, a gente vai estar somando aqui uns com os outros, os que sabem mais, com os que sabem menos no sentido, né, de ainda não ter conhecido, e com a gente que está aqui também puxando o tema, porque a gente está aqui para puxar o assunto, extrair o assunto e fazer ele ficar vivo aqui para a gente conversar, tá? Então, o outro combinado é perguntas. Fiquem à vontade para fazer pergunta durante a aula, durante todas as aulas, só que eu peço a vocês a atenção de sinalizarem antes de dar a pergunta, para que as pessoas, os monitores estão ao redor, cheguem até vocês com o microfone, porque nossas aulas, além de facilitar, né, para todos escutarem, as nossas aulas elas são gravadas, depois publicadas, né, no YouTube. Então, é importante a gente informar isso para vocês. Essas aulas vão para o YouTube, depois para a TV Harmonia. A gente tem um canal no TV Harmonia, que hoje, se vocês quiserem entrar, vocês vão acessar vários conteúdos aqui da casa, que são gravados, publicados, alguns transmitidos ao vivo, né? E depois vão para lá. Mas as aulas são gravadas e depois publicadas, né? Só para vocês lembrarem que não conta como presença assistir depois essa gravação, tá, gente? A aula é presencial. Nosso curso é, ó, sangue presente aqui, nós, ó, no olho a olho, tá bom? Então, vamos começar, vamos falar de o que é esse espiritismo, né? Se qualquer dúvida que vocês tiverem também, no final a gente volta a falar do curso, apresentar a equipe para vocês, e a gente vai se ambientando aqui, cada vez mais. Então, vamos falar de o que é o espiritismo. E, na verdade, eu quero, neste momento, ouvir, né? Primeiro, eu vou passar para vocês só
quais são os objetivos para vocês entenderem, porque assim, mesmo que essa aula de hoje, ela é uma aula introdutória, ela fala essa visão sintética, né, tem esse objetivo aí de apresentar uma visão geral e sintética do que é o espiritismo. A gente vai passar por alguns tópicos, alguns temas. Alguns deles eu vou ter que pedir a vocês para calma, não é nesse momento, né? Porque todo mundo, quando toca em alguns tópicos, vem um monte de curiosidade, principalmente, né, mediunidade, reencarnação. Mas hoje a gente vai fazer uma aula bem introdutória sobre o que é o espiritismo, como ele surgiu, quais são os seus princípios básicos, né? Está ali, ó, os objetivos específicos. Situar historicamente a época em que se deu o surgimento do espiritismo como doutrina, traçar um perfil biográfico de Allan Kardec, né, que foi quem sistematizou todo esse conteúdo, e deu início, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos, apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazer, né, um pouco uma síntese do que são esses conteúdos, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do espiritismo e mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. Então, hoje a gente vai trabalhar esses tópicos, né? E algumas perguntas a gente consegue entrar, mas só para não frustrar vocês, sabendo que teremos aí aulas seguintes, essas 20 aulas, destrinchando esses princípios todos e esses tópicos todos. Então, vamos lá. E só para reforçar para vocês, esse livro aqui é o Conhecendo o Espiritismo. É o livro, porque assim, cada ciclo da ULI tem um livro base, né, de conteúdo, e esse é o nosso que a gente sugere a leitura inicial de vocês, que cada capítulo é uma aula, né? Cada tema de cada capítulo vai ser a aula. Então, ajuda já para vocês irem esclarecendo, se aproximando do tema e até para trazer o conteúdo e a gente trabalhar aqui na sala, tá? Então, conhecendo o espiritismo. Então, eu tenho uma pergunta. Já deu a pesca, né? Já mudei, você já sabe o que eu vou perguntar. O que é o espiritismo para vocês, né? Então, mesmo quem não conhece, quem nunca estudou, ouviu, alguma coisa eu trouxe aqui, né? Motivou estar aqui. Então, alguma coisa tem aí dentro de pensar assim, acho que é, penso que é. Então, eu gostaria muito de ouvir vocês. O que é o espiritismo? Boa noite. Meu nome é Peterson. O espiritismo ele é puro autoconhecimento. Muita gente deve estar aqui hoje achando que espiritismo é conversar com os espíritos. Não é somente isso, é puro autoconhecimento. E eu venho do ciclo 9 de um outro centro e o que eu posso dizer para vocês é que isso aqui que vocês vão viver a partir de hoje é um momento único, uma oportunidade maravilhosa que é a ULI. E eu estou aqui recomeçando. E, para mim, o espiritismo é isso. É amor e autoconhecimento puro. Pronto. Para Peterson é amor e autoconhecimento. Quem mais gostaria de falar? Não me deixem falando sozinha, não, gente. Aqui, ó. Su. Boa noite, meu nome é Vicente. Eu entendo que é o espiritismo como uma ciência que estuda o espírito. Uma ciência que estuda o espírito. Quem mais? A gente já está extraindo coisas aí, né? Autotransformação, ciência que estuda o conhecimento. O que mais, gente? Doutrina. Mais ninguém? Não é possível. Daqui a pouco todo mundo quer falar e eu não vou deixar, viu, Su? E aí, minha gente, vocês vão me deixar aqui sozinha, ninguém sabe nada do que é o espiritismo? Uma palavra. Rita, né? Rita de Cássia. Para mim, o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Ele nos ensina que nós somos espíritos e estamos
num corpo material, mas somos espíritos. Ó, um complementando o outro. O que mais? Eu vou aproveitar e dizer que, para mim, sim, o dogmatismo religioso foi o que melhor respondeu os meus anseios, minhas curiosidades e entender como espírito encarnado minha necessidade de transformação constante. Você falou sem o dogmatismo? Entendi. Sim. Aqui, olha aí. Eu acredito que o Espiritismo é uma doutrina que busca ampliar nossa consciência para acreditar que somos seres imortais. Só acreditar? O lado de cá tá. Ali, ó. Uma vai salvar. Eu gosto muito da ideia de dizer que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, né? Da onde a gente vai poder beber dessa fonte e ter muitas respostas dali, tanto do corpo quanto da alma, né? Essa ideia de ser uma doutrina consoladora me atrai muito. Consoladora. Bom, eu vou mudar de pergunta, porque eu também, né? Senão eu vou ficar só. Qual a utilidade? Para que serve? Olha, eu botei ali, ó, um óculos. Serve para proteger, né? Quando vai mergulhar. Sapato, protege o pé. Mas e o Espiritismo serve para quê? A utilidade é entender o espírito mortal que somos, né? Somos espíritos mortais. Então, a utilidade é você entender o porquê que a gente está aqui, para onde vamos, para onde queremos ir, né? E, enfim, é uma jornada muito bonita que vale a pena ser estudada. Vivida. Eu vejo como uma maneira de você ter amor para si e para o outro, com o outro. Então, a compreensão melhor, a utilidade do mundo como um todo. Eu sempre achei que religião precisava ter uma utilidade prática e operacional na vida da gente. Sempre vi dessa forma. E, para mim, o Espiritismo é assim. Para mim, ele é uma ferramenta que me ajuda no dia a dia prático da minha vida, eu me conhecer e trabalhar algumas questões que estão mais sombrias na minha personalidade, talvez na minha bagagem reencarnatória, sei lá. Então, para mim, isso é muito útil. Para mim, é muito útil. Ali? Boa noite. Eu acho que a utilidade maior do Espiritismo é a consciência de nós termos que nós somos espíritos. E essa relação que nós temos com o mundo material e o mundo espiritual. E essa consciência nos leva à nossa transformação, nossa reforma íntima. Alguém mais? A utilidade principal, né, que eu tenho posto em prática é qualidade de vida. Eu acho que a utilidade do Espiritismo é fazer com que a gente viva em harmonia, tanto com a gente quanto com o externo. Boa noite. Eu acredito que seja uma ferramenta, né, de aprendizado, de conscientização, que, enquanto matéria, nosso caminhar pode ser muito mais tranquilo, pode ser com mais amor, com mais compreensão, e que nós somos seres imortais e podemos, sim, viver enquanto vida, com a capacidade de oferecer, de trabalhar, de amar e de se dedicar ao próximo.
Então, a gente conversou aqui sobre duas perguntas, né? O que é e a utilidade. E a gente vai entendendo, dentro de toda a abrangência que é o Espiritismo, que desde o seu surgimento, ele foi, né, tomando caminhos que não representam ainda sua totalidade, né, sua profundidade. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma caminhada sobre o que é o Espiritismo, sobre o que aqui nessa casa a gente estuda e aprofunda nesses conhecimentos. E a gente vai agora aprofundando aí e enxergando cada uma dessas falas, porque não significa que elas estejam erradas, né? Mas só para a gente entender que, somando todas, ainda tem mais. Né? Ainda tem mais. Ele ainda é um conhecimento que pode nos levar a muito mais do que isso. E o quanto, durante todos esses anos, né, ela foi tomando espaços, tomando configurações que, por nossa cultura, por ainda nosso processo humano mesmo, momento, a gente foi dando a ela esses significados. E a gente vai buscar nesse traçar histórico, nesse traçar do que é, da proposta, de como surgiu. A gente vai tentar buscar indo sempre mais a fundo, e esse é o convite que a gente faz para vocês aqui a cada tema, não só hoje, não, sobre o que é o Espiritismo, mas a cada aula, quando vocês escutarem o que é Deus, o que é a mediunidade, o que é a reencarnação, se ver, se perceberem dentro desse processo, se mergulharem dentro desse processo como espírito que cada um de nós somos, né? Então, vamos conversar agora sobre o que é, e como surgiu esse caminho que o Espiritismo fez até hoje, né, para a gente entender na profundidade de tudo isso e o quanto a gente ainda, muitas vezes, está raso, né? Estamos rasos ainda diante de um conhecimento tão profundo. Essa frase vem do livro de vocês, do livro que vocês vão ter como base, né? O de Adenauer Novaes, Conhecendo o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano. Então, a proposta está em enxergar a natureza do ser humano, né? Esse espírito que nós somos e sua relação com a matéria, o seu olhar para a matéria. Isso parece simples, mas inverte todo um conhecimento antigo, anterior e atual também, que é a nossa busca o tempo todo para o externo, né? Nós, enquanto seres humanos, nos espelhamos na matéria, né? Vivemos muito mais a matéria, as preocupações da matéria, e esse convite é para que a gente inverta esse olhar, né? De olhar a vida, de olhar tudo que nos acontece, tudo que a gente realiza, invertido, né? Não da matéria, da vida material para a vida espiritual. Porque o espiritualismo, ele é muito mais antigo que o espiritismo, né? Ele existe desde sempre, desde que o espírito, né, foi amadurecendo e tendo essas conexões com o mundo espiritual. As relações de fenômenos, a gente vê nas fases mais tribais, existem os fenômenos, os vínculos, as adorações, né? Então, o espiritualismo existe desde sempre, mas tido sempre como algo sobrenatural e não tão próximo, e não com esse olhar de que eu que sou esse espírito, esse ser, que faz aquilo acontecer, e não aqueles fenômenos que vão me dizer quem eu sou. Eu dito os fenômenos, não os fenômenos me dizem quem eu sou, né? Então, é uma inversão de olhar, né? Que aí a gente precisa ter esse viés de entendimento para compreender tudo que está relacionado à vida, porque ela trata da natureza dos espíritos. E o que é a nossa natureza? Tudo, né? A vida material, a vida que é a vida do espírito, que é a vida espiritual, as relações sociais, tudo o que acontece, as ciências, né? O espírito está por trás de tudo, né? Está em tudo, né? Então a gente vai entendendo que às vezes tudo que parece muito antagônico quando a gente vira o lado, né, e passa a olhar, eu sou o espírito, a realidade eu construo.
eu realizo, eu transformo e eu mudo. Então, muda todo um modo de se compreender, de se perceber e de ver o externo, né? Não é aquele externo que me molda, sou eu que moldo o externo. Então, a gente começa a trabalhar as nossas responsabilidades, as nossas potencialidades. E isso é uma virada muito importante, porque vai fazer com que a gente saia de um movimento de que o espiritual é uma crença, né? Porque o espiritualismo, ele crê que existe algo além da morte, né? Existe algo além da matéria, eu creio. Mas o espiritismo, ele convida a gente a não viver isso como uma crença, a ser o espírito, a pertencer a esse mundo espiritual, a viver como esse espírito que nós somos, né? Não apenas acreditando que eu sou um espírito, mas sendo, vivendo, internalizando isso, para que a gente consiga mudar essa relação, né? Mudar esse modo de ver a vida, de lidar com a vida, com o outro, né? Vai mudar, vai interferir, vai mudar e vai ter consequências em tudo. Então, boa parte daquelas coisas que a gente fala assim, o espiritismo faz isso, né? É a gente fazendo, quando a gente entende e tem essa consciência de quem realmente somos, né? E, em essência, essa conexão. Todo mundo parado assim me olhando. Mas, se quiserem fazer pergunta, viu, gente, podem sinalizar, porque quando eu disparo falar... Então, assim, o marco do espiritismo tem uma data, né? Porque, como eu falei, o que difere o espiritismo do espiritualismo é não ser apenas uma crença. Porque, quando surge o espiritismo, surge toda uma explicação, todo um estudo sobre a natureza dessas coisas. Você passa a entender que não é um sobrenatural, que não é um místico, né? Não é algo distante. Você passa a entender a natureza desses fenômenos, a natureza daquilo que eu sou, o que é Deus, o que é o viver, o que é a relação, e a gente, né, o que é a reencarnação. Então, a gente passa a entrar na natureza dessas coisas, no entendimento, e vendo que isso não tem nada de sobrenatural, de místico, e sim de próprio do ser humano, próprio do espírito que eu sou, que você é, que nós somos, né? Então, esse marco e a essa doutrina, a esses estudos, a esse conhecimento, Allan Kardec deu o nome, né? Criou esse nome espiritismo. Então, o espiritismo existe a partir de 18 de abril de 1857, que foi com o lançamento do primeiro livro, nós vamos falar deles depois, mas o Livro dos Espíritos, né? Vamos passear um pouquinho pelo tempo lá? Quando a gente pensa em surgimento do espiritismo, a gente pensa em época, né? Nós estamos no século XXI. Mas não foi nesse cenário de hoje que o espiritismo surgiu, né? Não tinha Facebook, redes sociais, né? Instagram, cada hora tem uma coisa nova, para as coisas se difundirem assim tão rápido, para a gente se posicionar. Mas tem um contexto todo aí, né, em que surge esse movimento, esses estudos, esse conteúdo tão contundente que até hoje, né, se difundiu pelo mundo todo. Então, antes do surgimento, o surgimento foi no século XIX, né, 1857, mas antes disso, a gente vivia um momento, né, uma fase teocrática, que era o quê? A religião, que tinha o domínio, né, do Estado, da cultura. A religião direcionava o pensar do ser humano, né? Então, era algo ditado de fora para as minhas regras, para os dogmas, para os rituais, para o que eu podia e não podia pensar ou fazer, né? Então, era um momento em que as religiões dominavam, tinha toda uma influência, e a verdade maior era ditada pelo religioso, né? Mesmo na política, né? Na cultura, nas artes, todo um regimento. E isso cerceava o pensamento, né? As pessoas viviam dentro daquelas regras e normas.
E aí, não foi exatamente apenas com o movimento do racionalismo, porque entre uma coisa e outra tem muitos outros movimentos. Se a gente for estudar a história, a coisa é muito, né, gradativa, a coisa ela vai amadurecendo, e é muito interessante a gente ver isso, que é o próprio amadurecimento do ser humano para acolher um conhecimento, né, para aceitar aquele conhecimento e estar pronto também para aquele conhecimento. E aí a gente vê que é a evolução, né? A evolução acontecendo. Então, mas o racionalismo ele foi um marco, né? Porque foi nessa época com René Descartes, com a frase, né? Penso, logo existo. Eu existo significa muito, né? Significa essa virada de olhar para o ser humano, né? De entendimento de que eu tenho ideias, eu tenho uma razão, né? Eu não preciso, eu não devo só ser regido por um sistema externo que dita as normas e o que eu devo ou não fazer, né? Então, acaba sendo um marco nesse sentido, né, de inversão. Então, o racionalismo acaba sendo esse momento em que a gente pode perceber o ser humano voltando para a sua subjetividade, mesmo sendo um movimento ainda materialista, né? Não é um movimento espiritual, não é um movimento religioso, mas ele convida o ser humano a olhar para si mesmo, né? Existe algo aí, um pensamento, e nessa época, para René Descartes, o pensamento a razão ela era algo inato, próprio do ser humano, né? Então, essa razão vinha de dentro do ser humano. Claro que vieram os opositores, outros complementaram, e aí a história vai continuando, né? O que a gente tem depois do racionalismo, que entre os séculos XVIII e vai culminando em transformações até o século XIX, onde surge o espiritismo. John Locke, dele surge o empirismo, né? E ele vai, não é bem em oposição ao racionalismo de René, mas ele começa a acrescentar de que não, o homem não tudo isso da razão não é algo inato, esse Deus não é só inato, ele é aprendido. O homem tem a razão, mas ele aprende experimentando, né? Ele vai aprender com as relações, ele vai aprender a partir das sensações, né? E é claro que isso vai influenciar em várias ciências também, na própria psicologia, mas só para a gente entender que é um caminhar do ser humano trazendo novas ideias para um período em que tudo era o religioso. Então, o homem, as ideias, né? Então, o iluminismo culmina dessas ideias, através dessas ideias vai culminar nesse momento do iluminismo, que aí vem do iluminismo muitos outros movimentos de política, liberdade, né? Isso vai dando continuidade num processo histórico que a gente conhece. Tem professor de história aqui? Tem gente que gosta de história aqui, filosofia? Não tem, gente? Ó, uns dedinhos tímidos assim. Então, é interessante a gente pensar isso, aqui tem um livro de Adenauer, que é o Filosofia e Espiritualidade, que ele traz, né, esses pensamentos, e é interessante olhar com viés de como isso está para o espírito, e não para a matéria apenas, para a sociedade apenas. E é bem interessante a gente fazer esse caminho, né, de conhecimento. Então, o iluminismo era um dos movimentos que influenciava ali muito na época, né, e o positivismo, de Auguste Comte, que era o surgimento de quê? Da ciência, né, para esse movimento. A ciência responderia a todos esses questionamentos do ser humano, né? Que assim, todos esses questionamentos deviam passar por um processo de observação, de sistematização, de repetição, né? E ser passível de testados em várias formas. E o espiritismo acabou ganhando o corpo que tem por influência desse positivismo, né? Porque foi por influência desse positivismo que Kardec fez o quê? Como que foi construir o espiritismo, codificar, trazer todo aquele material, né? Tem uma influência muito grande desse positivismo aí, para que ele se tornasse uma doutrina, um conhecimento tão contundente, né? Tão bem encadeado. Então, o positivismo também estava ali naquele, vamos dizer, caldeirão,
do século XIX nesses movimentos, que é o surgimento das ciências. Então, iluminismo e ciência. E também, nessa época, surge o marxismo, né? O Manifesto Comunista, de Marx e Engels, que surge em Bruxelas, também na Europa. Então, era um movimento que trazia essa questão do ser humano, trazia a religião como um ópio, né? Como algo que vicia, que limita, e incentiva o ser humano nesse sentido da razão, né? De como a gente lida e constrói a sociedade. Também materialista, né? Então a gente vai vendo ali que são questões, né, todas materialistas, não nada ligado ao espiritual, mas todas elas que acabam confrontando um pouco esse domínio da igreja que permeia por, né, muito, muito tempo e vai dominando mesmo o conhecimento da época. E o evolucionismo de Charles Darwin, que foi depois da publicação do Livro dos Espíritos, mas que tem tudo a ver com o que o Espiritismo traz sobre a evolução, né? Apesar também de ser matéria, falando da evolução dos corpos orgânicos, mas o que Charles Darwin trouxe para a gente? Que a espécie evolui, né? Primeiro que o surgimento das espécies elas não foram criadas prontas, nem mesmo o ser humano surgiu do barro, né? Mas que tudo é um encadeamento de um processo orgânico evolutivo e que, pela hereditariedade, se transmite para os seres futuros, não é isso? Não é assim que ele disse? Então, a gente vai entender que o que o espiritismo, o que o evolucionismo traz, aprofunda, confirma o que o espiritismo traz naquela época também como evolução, né? Claro que com o foco de que esse movimento todo da evolução se dá do espírito para a matéria e não a matéria em si sozinha. Tem um plus aí, né, quando a gente une as duas coisas, o espiritismo e o evolucionismo, mas naquele momento todos esses acontecimentos somavam para a construção dessa história aí, né, como um terreno, né, mesmo sendo pautado no materialismo. Alguém? Pergunta? Complemento? Nada? Então, vamos seguindo. Esse foi o caminho, né, da filosofia, da ciência, da política, o momento histórico. E, ao mesmo tempo, deixa eu só beber um pouquinho de água. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia e que a história muda, né, o contexto histórico vai mudando, existe aí um caminho que o próprio espírito fazia, né? Como eu falei, o espiritualismo sempre existiu. Se a gente for falar de fenômenos, a gente pode ler na própria Bíblia, né? Se a gente pensar em fenômenos, eles estão para o ser humano, né, nas tribos indígenas, nos relatos, na forma, né, de adoração, em vários aspectos a gente entende que o espiritual sempre teve, né, seu espaço aí para o ser humano. Mas o caminho do espírito, eu trouxe 3 marcos aí que a maior parte das revelações acabaram sendo, a maior parte das religiões que foram surgindo acabaram sendo frutos desse tipo de revelação, né? Que para a gente é mediúnica, apesar de não ser considerada assim para as religiões, mas para a gente no entendimento de que são mediúnicas. A boa parte das religiões surgem assim. Mas eu trouxe 3 marcos que não são assim determinantes de religiões, mas para a gente entender, né, que enquanto essas teorias que foram mudando aí, esses pensamentos, essas teorias da ciência, da filosofia, elas surgem de teorias dos seres humanos, né, de construções, de estudos e experimentações. O caminho que o espírito faz é assim, ó, aparecendo aqui, oi, gente, eu estou aqui, eu existo, não é assim? E um deles, que eu trouxe um mais anterior, que é do século XVII, foi um fenômeno de um grupo que ficou conhecido como os quáqueres ingleses, ou tremedores, né? Eles, foi um movimento direcionado ali, iniciado por George Fox, que teve origem na Inglaterra,
em oposição à Igreja Anglicana, né? Com o pensamento de que não preciso de um intermediário para me comunicar com o divino. Né? Eu não preciso de um representante religioso. Qualquer pessoa pode se conectar ao divino. Então, nesse movimento, eles faziam mesmo esses encontros em que haviam esses tipos de comunicação. Para eles não era mediunidade, eles associavam tudo ao Espírito Santo, mas devido ao transe, eles ficaram conhecidos como tremedores, né? Porque eles tremiam e aí ficaram conhecidos como os tremedores. Não foi um movimento que, né, configurou algo religioso, mas, por exemplo, eles se mudaram para os Estados Unidos, para o estado fundaram a Pensilvânia, né? E está relacionado a vários movimentos, né, até de independência mesmo dos Estados Unidos. Então, foi um despertar, né, de que existe algo além e que eu não preciso desse representante. Eu, ser humano, posso me comunicar com o divino. Já é algo, né, já é um chamado também para o ser humano, né, invertendo esse olhar e se colocando, né, na sua subjetividade. No século XIX, tem um fenômeno que é o Hydesville, na cidade de Nova York. Esse ficou muito conhecido, foi muito divulgado. Se fosse hoje, a gente ia dizer que viralizou, né? Porque foi muito divulgado por toda a Europa, né? Foi muito divulgado na época. Então, o que aconteceu? Em 1848, era uma casa nessa cidade, em Nova York, que morava uma família. Né? Quando a família se mudou, a casa já tinha fama de ser assombrada, mal assombrada. E as 3 filhas do casal, principalmente as 2 mais novas, elas começaram a interagir com as batidas que elas escutavam. Né? Ó. Elas podiam ter corrido, né, gente? Podiam ter ignorado, mas não, foram retadas. Elas começaram a interagir e perceber que, quando elas brincavam com o barulho, ele respondia. E aí elas criaram um sistema de comunicação com essas batidas. Né? Uma batida sim, 2 batidas não. Aí foram formando um número de batidas e correspondendo às letras do alfabeto. E, com isso, elas foram conversando com essa batida, né? Que até então era uma batida, era uma assombração. E perguntas triviais delas, né? Sobre a convivência ali, umas acertavam, e ele ia respondendo, e elas perguntaram, por exemplo, quantas irmãs elas eram, né? Aí ele respondeu que eram 4. Aí elas falaram para a mãe, né? Ó, ele errou. Ele disse que nós somos 4 irmãs e nós somos 3. Aí a mãe vai e diz: antes de vocês nascerem, eu tive uma filha que desencarnou. Então, realmente eram 4. E aí, assim começa, né, essa investigação. E pergunta a pergunta, ele se identifica: eu sou um espírito, me chamo Charles Rosna, era um mascate. Fui morto, né, assassinado por um casal que morava nesta casa e fui enterrado aqui. Né? Então, isso toma o momento, né, vira o tema do momento e se espalha muito. É um marco para o espiritualismo. Não é ainda o que traz o surgimento do espiritismo, mas foi um marco para aquela época. Né? Foi um marco. E nos Estados Unidos, principalmente. Então, o espiritualismo, enquanto a Europa estava lá vivendo todo aquele fervor, né, dos movimentos do materialismo, comunismo, Karl Marx, os Estados Unidos, acontece esse fenômeno que chama a atenção do mundo para o espírito, né, para o espiritual. Então, é o espírito aparecendo. Eu existo, eu estou aqui, eu continuo. De alguma forma, né, já vai plantando aí esse movimento. E, anos depois, o processo de demolição da casa começou com a escavação. Você pensa que alguém está enterrado num lugar, você cava onde? O chão, né? Escavaram o chão, o terreno, nada. Não acharam nada nesse terreno, então, né? Não era verdade, alguma coisa desse tipo. Mas aí, ao demolir,
a ossada foi encontrada entre uma parede e outra, né? O corpo ele foi sedimentado entre paredes, numa parede falsa. Então, aí, nesse momento, deduz-se, né, que começaram a reafirmar toda a história e todo o processo. E tem vários, se vocês forem ler sobre Irmãs Fox, Hydesville, vocês vão entender toda uma história, porque não foi uma coisa simples assim que aconteceu, né, de um dia para o outro. Foi um momento, um espaço de tempo aí de tudo isso acontecendo e virando muito assunto, muito, né, se espalhando. Então, o espiritual tomando esse lugar. Enquanto isso, aí a gente volta para a Europa, porque o outro fenômeno que deu origem e no sentido de provocar o interesse do estudo para o espiritismo foi o fenômeno das mesas girantes, né? Na Europa, começou mais ou menos em 1850, nos salões onde aconteciam, né, as festas, os eventos, os maiores eventos de Paris, começaram a presenciar o quê? Essas mesas que se subiam, se movimentavam e que também fazia, né, suas batidas. Logo, começaram também essa linguagem dos sinais com as mesas, mas, assim, por muito tempo, esse movimento atraía o quê? Curiosidade, brincadeiras, né? Me lembra a época das brincadeiras do copinho, né? Eu vou passar de ano, fulano gosta, eu vou casar, né? Eu vou casar com quantos anos? Então, eram frivolidades mesmo, eram curiosidades, brincadeiras, e os espíritos correspondiam, né? Porque estavam ali presentes. Mostrando também para o mundo, né? Ó, eu existo. Kardec, nessa época, ele não tinha interesse, não fazia estudo do espiritualismo, mas ele acabou sendo convidado por um amigo para visitar, conhecer. Não se interessou de início, mas, num segundo momento, chamou a atenção para a investigação, né? Pois, em sua mente, né, para uma coisa inteligente estar acontecendo, porque respostas vinham coerentes até, né? Mesmo sendo frivolidades, ele viu naquele momento coerência em algumas coisas. E o movimento acontecendo, tem alguma coisa ali por trás, né? Algo inteligente tem que ter algo inteligente por trás, porque uma mesa por si só, né, sem cérebro, sem nervos, como ela se move, como que ela fala, né? Como é que ela responde e direciona nas letras do alfabeto. Então, despertou a curiosidade dele e aí inicia, em 1856, o estudo sistematizado, né, que dá origem ao primeiro livro que a gente conversou, que é o Livro dos Espíritos. Como foi esse processo de sistematização? Lembra que eu falei lá do positivismo? Kardec tinha as influências do positivismo. Logo eu vou falar um pouco dele, né, da pessoa Kardec, mas ele estava ali naquele momento ciência, né, era influenciado pela ciência, era um homem influente no meio cultural, como educador, então ele jamais iria começar como algo de brincadeira também. Então, assim, ele deu o nome de O Livro dos Espíritos por atribuir todo o conteúdo aos espíritos. Por quê? Porque ele elencou perguntas, né, que ele, para dar uma universalidade, espalhou para vários médiuns de vários lugares do mundo, não foi só lá, né, em Paris, e ele juntou todas essas respostas que chegavam da mesma pergunta, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: quem sabe? Que é Deus. A resposta ele recebeu de vários espíritos e foi dando coerência, juntando essas respostas e formulando o livro, né, com todas essas perguntas. Então, mas apesar da gente pensar assim, é um conteúdo dos espíritos, mas ele teve muita sensatez, né, porque assim,
Foi muita experimentação, observação, não foi de um, mas de vários espíritos, não foi de um médium, mas de vários médios, de lugares diferentes, e nem tinha WhatsApp, né, para a gente contar para o outro médium o que ele podia responder. Vai me perguntar isso, você responde também. Nem tinha, né? Eram meses para você mandar a pergunta e receber a resposta. Então, assim, ele fez para dar uma universalidade, né, campo de pesquisa, né, para ampliar todo esse conhecimento. Então, o processo foi extenuante, foi longo e foi de muita experimentação, dedicação para que compilasse todas aquelas perguntas, e tem também muito também, claro que tinha uma orientação espiritual, né? Ele de imediato nos primeiros contatos já foi recebendo essa orientação de que havia algo a ser feito, não foi algo que surgiu do nada nem por uma só coincidência, né? Mas, assim, tem um encadeamento lógico, e ser um professor, ser um pedagogo, ser alguém da área de ensino, claro que contribui muito, né, para que saia um material tão robusto quanto foi a obra, quanto foi e o quanto ela reverbera e está até hoje, né, divulgada, conhecida, consolidada. Então, foi um trabalho aí que começou com essas mesas girantes e culminou, né, no lançamento de um livro que se esgotou na primeira tiragem e já teve, né, um outro lançamento. E, é claro, provocou muito, movimentou muito a sociedade na época, principalmente a Igreja Católica, né, que foram um dos maiores opositores, não só em Paris, mas na Espanha, em vários locais. A gente sabe que foi um dos maiores opositores, mas esse material foi assim construído, partindo do movimento do espírito, né, com um interesse mesmo de revelar ao mundo a existência, a nossa existência, né? E aí a gente pensar que é mais do que revelar um espírito, né? Não é mais do que falar que existe vida após a morte, mas é que nós estamos inseridos nessa vida, né? Nessa dimensão. E como é essa relação com esse mundo? Como é a nossa relação com essa vida material? Como é toda essa dimensão, né? Isso tudo foi sendo também complementado por muito tempo por muitas outras obras. Mas vamos falar um pouco de Kardec. Quem foi Allan Kardec? Né? Um francês cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail. Ele usou o pseudônimo Allan Kardec em todas as obras. Não caiam, minhas filhas. Não é batida, né, gente? Em todas as obras, ele utilizou o pseudônimo Allan Kardec, segundo um espírito, né, durante toda a sistematização ali. Foi o nome dele em uma encarnação anterior, mas ele usou não por isso, mas para diferenciar. Por quê? Porque Kardec ele era educador e tinha muitas obras publicadas nesta área, né, muitos trabalhos. Ele também era tradutor, falava várias línguas, alemão, inglês. Então, ele tinha uma obra, ele já tinha um nome, né, conceituado como educador. Então, ele não quis vincular um trabalho a outro, uma publicação a outra, a pessoa dele, atribuindo aquilo a um novo conhecimento e a algo do espiritual mesmo, né? Então, não meu, mas e não a ver com educação, mas um novo conteúdo. Então, ele usou esse pseudônimo, Allan Kardec, para diferenciar. Então, ele nasceu na França em 1804, foi educado na Suíça, era discípulo de Pestalozzi, né? Pestalozzi foi mestre dele enquanto estudava na Suíça. Aos 21 anos, ele volta para Paris, funda essa escola, né? Casa-se com Amélie Gabrielle Baudet, ela também era professora da área de educação e auxiliava ele, né, nos trabalhos da educação, como também apoiou no trabalho, né, de toda a sistematização do espiritismo. E ele começou esses estudos
mais ou menos em 1855, esse convite, né, para visitar, até entrar mesmo em todos os estudos. E a primeira obra culminou com o Livro dos Espíritos, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, a gente está falando da pessoa Kardec. Estou falando fora do microfone? Da pessoa Hippolyte Léon, né, que deu corpo, né, a toda essa doutrina que a gente hoje está falando aqui, que é o Espiritismo. Pergunta, gente. Alivia aqui, né, um pouquinho. Boa noite. Quando a gente para, depois de toda a sua exposição, né, que a gente observa o caldeirão que estava vivendo o velho mundo, e de como foi necessário que a humanidade chegasse até esse ponto para que fosse sistematizado o espiritismo justamente na figura de uma pessoa que é um professor, que tem esse reconhecimento, e ele tinha muito reconhecimento na sociedade francesa, né? Para daí ele sistematizar, apesar de todas as dificuldades que ele encontrou naquele momento e as pessoas que colaboraram com ele, as perseguições e tudo. E ainda hoje, a gente ainda tem pessoas que duvidam, que tem essa questão de associar o espiritismo a uma religião e não tem o dogma, e coloca em xeque, coloca em dúvida a questão do que o espírito da verdade traz, dessa imortalidade. Então, assim, eu fico pensando como as coisas são, de certa forma, perfeitas, quando a gente para pensar numa cronologia do desenvolvimento da humanidade, da ciência, porque tudo o que Kardec fez, na verdade, foi uma ciência. Então, ele fez experimentos, ele testou, como você colocou, ele testou em várias fontes, em lugares diferentes, e a resposta era sempre a mesma, para ter realmente esse status de ciência. E como isso é importante, e como a gente aqui do outro lado ainda é bebê, né? Ainda vai engatinhando nessa descoberta toda, assim. Mas a mensagem que fica para mim é a perfeição dos acontecimentos para que ela chegue para a gente da melhor forma. Porque talvez se fosse no século XVI, ele seria queimado, como até tentaram fazer com as irmãs médias. Um domínio muito grande da Né? igreja, né? O Isso, materialismo abriu um pouco o espaço, Isso. né? Então, assim, como as coisas, de certa forma, apesar deles terem pagado um preço alto com suas vidas pessoais, mas como elas vão acontecendo de uma forma que vai desencadeando no melhor resultado possível para a gente hoje poder estar aqui estudando e aprofundando sobre o tema. Como é o seu nome? Cicleia. Cicleia, assim, esse perfeito que você fala, eu enxergo como o que a gente sempre fala, assim, a gente precisa reencarnar e aprender a ampliar a consciência, né? Então, o que aconteceu com o ser humano, o que acontece com a gente, vem da ampliação dessa consciência. As consciências que vão se ampliando, vão compreendendo e sendo esse campo para receber isso e fazer, né? Porque, assim, hoje mesmo eu vinha para cá, eu fiquei pensando assim, se começar uma batida na minha casa, eu vou fazer o quê? Correr? Tomar um susto, né? Porque não é. Se surge algo, para cada um aqui, um espírito aparece em casa, para cada um pode ter um destino diferente. Um pode querer falar, quem é você, meu filho, o que você quer, vamos conversar aqui. Para o outro, eu vou sair desesperado, não quero nem saber o que foi, né? Quero nem conversa. Então, assim, isso tem a ver com o momento histórico. A gente está falando do momento de cada um, mas é um momento social que reverbera, né? E é a gente pronto para receber aquilo. Então, por isso que eu falo que já tem quase 200 anos, mas se a gente estudar, a gente vai ver que a gente ainda nadando no raso. Nós ainda não fomos lá para o mergulho, né? Para as profundezas do que é o Espiritismo, o que é essa doutrina, o que é essa revelação da gente ser esse ser, né? E a gente ainda está aqui na boiazinha querendo respirar. Na época, o comunismo, interessante, iluminismo, na época no século das luzes, né? E interessante que Hydesville foi em 31 de março de 1848. E que dia foi o comunismo? 31 de março de 1848.
Um em Bruxelas, o outro nos Estados Unidos, no mesmo dia. Né? Então, já dizia também Conan Doyle, né? Foi uma invasão organizada, foi algo preparado e orquestrado. Quem vai perguntar? Oi. Oi. Aqui uso o meu. E só para complementar aí o que a colega falou, em 1857 ele edita e publica o Livro dos Espíritos, e em 1858 ele lança a primeira das 12 revistas espíritas, e que nessa primeira revista espírita de 1858, ele conta todas as dificuldades que ele teve com o início, né, dessa jornada, conta, né, as histórias que foi contra a queima dos livros, e aí ele, até o final da revista, é uma delícia de ler e chegar até o final, porque ele conta tudo, a vida em outros mundos, enfim, é muito bacana, vale a pena a leitura, além do Livro dos Espíritos, ler as revistas é muito bacana. São 12, eu estou na segunda. Sim, sim. Tem muita história aí, né? Se a gente for pegar cada um desses temas, mesas girantes, Hydesville, o processo de cada história, a história de cada médium que participou de tudo isso, né? Tem o filme Allan Kardec, mas também mostra, né? É reduzido, não tem a gente ter noção exatamente de mais ou menos 200 anos atrás, né? Um pouco menos de 200, 100 e... Não sei fazer conta assim, não, gente, de cabeça. 197, não. 857 para 2024? É isso mesmo? 160. Vamos. Senão a gente vai ficar aqui. Né? Ainda bem que tem calculadora. Então, mas é muito tempo e muita história mesmo, né? Um período bem contundente aí de experimentação, de refutar, né? De tanta gente refutando, da igreja, de pessoas, ciência, e ele ali tentando estruturar. E tudo isso é muito interessante, assim, principalmente eu acho muito interessante a fala dele, né? De que não está pronta, não é obra pronta. Que se a ciência evoluir, que a gente evolua com a ciência, né? Entendendo que, como algo que é da natureza, se eu estou falando de algo que é da natureza do ser humano, do espírito, que o espírito evolui, não tem como a gente estacionar no conhecimento, né? Então, é muito provocador e é muito profundo, é muito conteúdo para a gente, muita reflexão, né? Para cada um desses temas. Então, aqui são as obras. Vocês já deram aí os spoilers, já falaram. A gente tem o primeiro, como eu já falei, que é o Livro dos Espíritos, que sistematiza, né, a parte filosófica, que fala da relação, do que define, né, muitos conceitos, fala da relação do espírito com essa vida material, da evolução, de várias questões. Aí o segundo é o Livro dos Médiuns, que é onde também está muito da ciência, da observação, da sistematização, né? A gente sabe que a mediunidade existe para o espírito desde que o homem adquire a razão e aí começa, mas aqui a mediunidade enquanto conceito surge aqui, né? Sistematizado dessa forma e classificando, entendendo cada fenômeno, a natureza de cada fenômeno, como ele ocorre, os fenômenos de efeito inteligente, os fenômenos de efeito físico, tudo isso que vocês vão estudar aí durante o curso, lá mais para frente, nas aulas, né, de mediunidade e médiuns. Então, esse é o segundo livro. Aí, o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo ele não adota o cristianismo, né? Os dogmas, toda a religião, mas o Evangelho é a base da ética, da moral cristã, né? Que é trazida para o Espiritismo, porém comentada sobre um olhar
espiritual. Então, também é uma obra muito importante que traz um aspecto religioso da doutrina. A gente fala da ciência, da filosofia, da ciência aqui também na Gênese e da religião, né? Uma religião porque busca integrar o ser humano ao divino, né? Diferente de submeter, diferente de como a gente tem a ideia anterior, né, do que é o divino. Isso vocês também vão ver na aula Deus. E tem o quarto livro, que é O Céu e o Inferno. Esses 3 primeiros, gente, só uma curiosidade, eles são traduzidos por Djalma Argolo e editados aqui pela Fundação La Harmonia, né? Fazendo propaganda, né, Ana, da casa, porque a gente é da casa mesmo e a gente sabe todo o direcionamento dessas obras, né, que são os projetos da Fundação. O Céu e o Inferno, que fala da justiça divina, né, dessa questão de céu, de conceito de inferno, dos desencarnes, dos depoimentos de espíritos que passam no processo e contam, né, trazendo um entendimento maior dessa vida futura que a gente fala tanto. E o quinto não tem aqui, que é a Gênese. A Gênese fala da cosmologia, né? Ele fala da formação do universo. E lá na Gênese a gente vai entender a questão que eu falei da evolução, né? Da evolução material, da evolução espiritual, de como caminham juntas. E vocês vão ver muito sobre isso também na nossa aula 4. E, por último, antes, né, além desses 5, esses 5 são conhecidos como Pentateuco, obras básicas, mas ele também publicou o que é o Espiritismo, as 12 revistas, que ele já trouxe aqui, Peterson comentou, que são volumes, que são... As revistas são fruto de conversas de Kardec com pessoas do mundo todo. Então, ele vai compilando essas conversas, tem essas questões do movimento, do surgimento, da oposição, e ele foi formando os volumes das revistas, e são 12 revistas. E, depois do desencarne dele, tem esse publicado Obras Póstumas, porque foi escrito por ele, foi um material deixado por ele, então foi publicado ainda com o nome dele, Obras Póstumas. Tá? Então, assim, quem acha muita coisa para ler, ainda não é só isso, né? Tem muita coisa na literatura sobre espiritismo, e a gente... Esse é o começo. Então, assim, a gente hoje fala muito dessa atualização, da gente trazer o espiritismo para o século XXI, tornar ele, né, coerente com o que a gente vive hoje, mas a base é sempre importante, porque surge dali, né, e não perde nenhuma consistência. Mesmo quando a gente atualiza o conhecimento, você acha a raiz de tudo isso ali, o começo, né, a semente de tudo isso ali. Porque ele jamais poderia falar sobre tudo, como ele mesmo disse, né, num século diferente, numa sociedade, né? Então, muita coisa mudou, mas a gente também tem muitas outras obras que somam aí com as obras de Allan Kardec. Mas a dica é, comecem pelo começo, pelo surgimento. Então, o espiritismo, ele tem esse tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião. Temos, né, esses vieses e muitos centros e muitas casas, às vezes, vai direcionando, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o espiritismo se configurou muito como um viés mais religioso, né? Então, é um viés da evangelização. Mas o espiritismo, em essência, é ciência, é filosofia e é religião, né? E ele se define como ciência porque, como a gente já falou, pelo próprio processo, né, de construção, da experimentação, da observação, de entrar na natureza das coisas e até trazendo para o religioso o que a gente chama de fé raciocinada, né? Então, até na questão religiosa, a gente pensa, a partir daí, um olhar de e eu nisso tudo, né? E aí a gente muda também esse olhar para o divino, para essa relação com a divindade, esse entendimento da divindade. Então, acaba que esse aspecto científico, esse aspecto filosófico, esse aspecto religioso, eles se somam para a gente entender a profundidade mesmo, né? Não dá para olhar o espiritismo só como uma religião, né? Ele acaba sendo para a gente um veículo
religioso, porque religião é o que nos conecta a esse divino, né? A atitude para com esse que é sagrado. E nós somos sagrados. Nossa natureza é divina. Então, não tem como não ser religião também. Mas uma religião que a gente precisa entender como uma religião não dogmática, uma religião que, apesar da gente, ao longo, incorporar muito, vamos dizer, costumes do que é de outras religiões, né, no espiritismo. Então, a gente vê muito, ainda, de forma assim, algumas religiões falam de céu e inferno. A gente fala de céu e de umbral, você vai para o umbral. Então, a gente vê muito ainda, às vezes, lá no fundo, um viés de uma fala diferente, mas pensando de um mesmo modo. A gente transformou parou de falar que é o demônio para falar que é o pobre do obsessor. A culpa é do obsessor. E mudou o quê falar que é o demônio, né? Não mudou nada. Vamos entender o que é obsessor, gente, o que é obsessão, o que são esses processos, né? Aí a gente passa, não tem os santos católicos, mas o médium é o ser perfeito, é o ser puro que vai me ajudar, me guiar, me encaminhar. Então, assim, tudo isso, culturalmente, a gente vai trazendo de resquícios desse psiquismo ainda, né? Ligados a rituais religiosos. E aí o convite é mais profundo, o convite é mais para olhar isso com mais profundidade, né? De entender mesmo, se entender nesse processo, onde eu estou nesse processo, né? Por isso que eu perguntei lá no início da aula, o que é e para que me serve? Porque será que está me servindo no real papel, no real objetivo do que é esse ensinamento? Vamos conversar mais. Então, é filosofia, né, porque tudo que envolve questionar, tudo que está relacionado ao ser humano nessa busca de entendimento, de minha origem, destino, o que sou, né, tudo que envolve um questionamento, tá na filosofia e religião, já falei, né? Então, tem esse tríplice aspectos, esses 3 aspectos. Vamos falar um pouquinho sobre a propagação do espiritismo no Brasil, né? Surgiu na França e não vingou na França. Veio a semente aí em algum navio, né? E brotou aqui, que deu igual, né? O que dá muito aqui no Brasil? Cacau. O espiritismo se criou sua identidade aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Ele veio no final do século XIX. Logo no início já existia um jornal mesmo, né? Que era Ecos do Além Túmulo. E ele publicava esses materiais, chegou a corresponder com Kardec. Agora, era muito elitista por ser o quê? Francês, né? Era um material ainda, não tinha as obras traduzidas. Então, era a sociedade, a elite brasileira que ia a Paris, que estudava, que traziam esses conteúdos para cá. Mas, de alguma forma, essas traduções começaram a acontecer, né? E se divulgar mesmo, né? E aí tem um aspecto que muito comum isso ter acontecido no Brasil. A mediunidade se tornou muito comum e aconteceu de uma forma muito rápida, e isso se associa ao povo brasileiro, né? Nós somos miscigenados, nós temos 3 etnias aqui no nosso corpo, no nosso DNA, na nossa cor, né? Nós somos a mistura dessas 3 etnias, do africano, do índio, do português, né? Que, nas suas origens africanas e o índio, já viviam esses fenômenos, né? Não eram novidade para o africano e para o índio esses fenômenos, essa sensibilidade. E isso fez com que a mediunidade fizesse essa propagação do espiritismo, né? Acabasse a mediunidade sendo um pouco esse veículo também, né? Não apenas a mediunidade, mas sendo um veículo.
Sobre o fenômeno religioso, eu já falei também, né, que foi se tornando importante como esse fator, identificando como uma religião, e acabou propagando também o espiritismo. E tem o fenômeno Chico Xavier, né, porque o que Chico Xavier fez? Ele começou a escrever e numa linguagem acessível, né? Claro que tem conteúdos muito ricos, mas numa linguagem acessível. E isso pôde ser conhecido pelo Brasil inteiro. Então, ele começou em 1931, mais ou menos, com o primeiro livro, que era um livro de poesias, né? Ele publicou algumas poesias, e essas poesias foram referidas mesmo pelo conteúdo a esses autores, a esses artistas, e começa essa pulverização mesmo, essa vulgarização, no sentido de sair daquele limite ali do elite e ir para o povo, né? E chegar e se divulgar por todo o Brasil. Então, Chico Xavier foi uma figura muito importante nesse processo de divulgação do espiritismo. E... Oi? Eu ouvi. Eu ouvi falar, oi? Ah, tá. Ai, ai. Então, é isso. Então, essa vinda do espiritismo no Brasil. E o Brasil é o país do mundo com mais centros espíritas. A maior parte dos centros espíritas que existem fora do Brasil são dirigidos por brasileiros, né? Então, ele nasceu, surge na Europa, mas não vingou na Europa como aqui ele se propagou e foi se consolidando, né? Como esse conhecimento. Cadê meu passado? O caminho do espiritismo. Então, só para a gente meio que recapitular, assim, né, o que aconteceu. Até a gente já trouxe um pouco aí. Então, começou com os estudos experimentais, que foi a fase aí, Kardec, médiuns, né, a construção desse conteúdo, a elaboração. E isso levou um bom tempo, não só na construção de cada obra, mas nesse movimento que Peterson falou ali da Revista Espírita, né, de Kardec trazendo esses conteúdos e respondendo muito aos questionamentos. Teve a fase de divulgação, e aí a gente fala dessa divulgação e de quantos fenômenos foram acontecendo, né? A gente tem uma época em que era preciso provar que aquilo era verdade, e os espíritos... tem a época em que as materializações aconteciam de forma muito intensas, né? Como uma forma de mostrar mesmo. Então, é uma fase de divulgação do espiritismo. A chegada no Brasil, a gente já conversou um pouco, né? Que se deu lá no final do século XIX mesmo, e essa disseminação toda que aconteceu principalmente pelas obras, todas as obras que foram surgindo. E é interessante porque assim, as obras de Chico, elas foram detalhando o que é essa vida, o que é uma passagem, o que é uma morte, como é esse processo, né? Então, isso vai consolidando e esclarecendo e trazendo a vida espiritual como uma realidade, né? Porque a crença antes era, existe algo além da morte, a vida não acaba, sim, mas e acontece o quê? Então, Chico, ele, em cada obra que a gente lê, a gente vai, né, entendendo, compreendendo essa relação, todo um processo e tudo que não é uma simples, né, mudança, mas para cada um é um processo, e a gente vai compreendendo o que é esse processo de evolução, o que é a reencarnação, o que é de fato, né, e tornando mais real para a gente. Então, tem uma importância muito grande aí nessa disseminação também. Consolidação, a gente pode pensar no espiritismo como algo que a gente não precisa mais, apesar de ainda existir, né, o que é Cicleia. A gente vai aprendendo esses nomes, viu? O que Cicleia trouxe, apesar da gente hoje ainda ouvir preconceitos e tudo mais, mas assim, para o espiritismo em si não existe mais necessidade de estar pelo fenômeno provando o que existe, o que não existe, né? A gente
precisa estar numa outra fase dessa consolidação e precisa ir para outra fase, que é o viver isso, que é o tornar isso, e o para quê, né? O para que me serve esse espiritismo. Então, a gente está passando desse processo de consolidação e a gente precisa pensar a continuidade, né? Vamos para onde com tudo isso, com esse conhecimento? Então, isso que a ULI convida a gente o tempo todo, é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo esse espiritismo para esse hoje, né? Atualizando esses conhecimentos, buscando torná-lo cada vez mais vivo nas nossas experiências, nos colocando diante, né, desses conhecimentos como algo que é para ser útil para a minha existência, né, para o meu entendimento da vida, para a minha relação comigo e com as pessoas. Então, é uma fase de integrar mesmo. Então, a gente já está num momento em que é preciso sair da crença de que existe espírito, né? Então, vou botar ali os princípios para a gente ir conversando sobre cada um deles, mas é o momento de pensar para além dessa crença, né? E integrar mesmo, e se perceber mesmo dentro dessa realidade que é fato, né? Que não é simples acreditar, mas é um fato. Eu sou. E aqui são os princípios do Espiritismo, os princípios básicos do Espiritismo, né? E aí, para cada princípio desse, vamos pensar aqui, vou fazer perguntas, vocês não precisam responder, a não ser que queiram, mas para vocês refletirem, né? A existência de Deus, né, também não é novo. Deus, vocês vão assistir a aula Deus semana que vem, mas a lidar com o humano e a relação com o divino é muito mais antiga do que a gente imagina. Mas como está a minha ideia de Deus, né? Deus ainda é o ser que pune, né? É a subserviência. Como que eu penso Deus? Né? Então, para o Espiritismo é uma doutrina deísta, né? Monoteísta, um Deus. Mas quem é esse Deus? Como eu me relaciono com esse Deus? Como eu estou hoje no meu processo, na minha relação com esse divino? Né? É para me salvar? Eu ainda estou pensando em fazer caridade para me salvar. Como é essa minha relação com esse divino? Onde está Deus para mim? Né? Porque é um princípio básico. Existe Deus. Mas onde eu estou nesse momento? Como é a minha relação com Deus? Comece a pensar isso, que semana que vem tem gente que vai futucar vocês. A existência dos espíritos. Existem espíritos, a gente já sabe, né? Até assistindo filme de terror, a gente já aprendeu que existem espíritos. Mas e daí? Eu sou um espírito. Muda o quê? Né? Como é para vocês esse entendimento de eu sou um espírito? O espírito é só ir no centro espírita que a gente vê né? O espírito é o obsessor que atrapalha a minha vida, né? Então, o que é esse espírito? Como eu defino? Como eu me percebo nesse entendimento de eu sou um espírito, né? O terceiro é a evolução. Para o Espiritismo, a evolução ela é inexorável, né? É um processo dos espíritos. E fala nos coloca numa posição de que nós viemos desse processo evolutivo e estamos nele. Né? Então, assim, é um processo biológico, natural, né? E é um processo educativo. Né? Como vocês se percebem como pessoas que reencarnam, como pessoas que vivem ciclos, como as pessoas que morrem, mas não findam, né? Estamos para a imortalidade, mas o personagem morre. A gente precisa ter uma relação com essa morte. Como que eu estou diante dessa evolução? Como eu lido com isso no meu dia a dia, na minha construção, nas minhas experiências, né? De que são momentos. Estou preparado? Né? Como eu lido com a morte? Porque assim, a morte não existe. Existe. O personagem, esse ser aqui, né? Ele morre. O corpo tem data de validade. O espírito não.
mas o corpo sim. Então, como está o entendimento disso? Vamos aprofundar nisso também. A mediunidade, né, como uma ferramenta de comunicação, como uma conexão com a vida entre espíritos, né? Aqui, ó, que traz essa conexão da gente com a vida. A mediunidade é uma faculdade. Vixe, sumiu a palavra. Pulei? Reencarnação? Falei. Fenômeno biológico, educativo. Falei. Você estava preocupada com a evolução, com a morte. Pode falar. Ô, Laís, boa noite. Eu lido quase diariamente com processos chamados necropsia e tanatopraxia. Primeiro eu sei, o outro não. O tanato é a preparação do corpo para ser, né, ter o processo funeral. Sim. E depois que eu comecei a ter um contato muito próximo com isso, eu senti uma energia muito diferente. E esse é um dos principais motivos que me trouxeram aqui. Eu ainda estou altamente leigo no assunto, né? Eu fui batizado na Igreja Católica de forma meio que forçosa, não escolhi, mas a minha inclinação sempre foi para o Espiritismo. E eu me percebi nesse contexto a partir dessa atividade. E eu arrepio todo, porque morro de medo de fantasma, né? E eu não sei como é que o Espiritismo enxerga essa questão de fantasma. Então, quando você falou em batidas, eu me lembrei de algumas vezes que eu saí correndo de casa. Mas bora codificar alguma coisa, meu filho. Bora criar algum conteúdo. Vamos. Então, assim, para transformar minha narrativa em pergunta, a minha pergunta é, no momento que aí eu vou falar de uma forma bem leiga, tá? No momento em que o disjuntor da pessoa é desligado, quanto tempo acontece essa transição do espírito sair? Porque eu tenho sentido e visto algumas coisas bem esquisitas nessa nova profissão que eu estou. Eu tenho uma resposta para você que depende do dono do corpo, da consciência do dono do corpo. Porque o dono do corpo, que ainda está muito apegado à matéria, pode passar mais tempo ali, pode experienciar isso tudo que está acontecendo. E faz muito sentido, porque no caso da necropsia, geralmente ela é feita quase em 100% das vezes em questões de morte violenta. E isso é bem pesado, porque é perceptível a dificuldade desse desgarramento. E eu tenho chegado em casa, assim, só o banho não tem servido, não. Eu tenho tido que utilizar alguns recursos, né, religiosos, enfim, de neurociências, para poder lidar com essa situação, porque é puxado. Tem quanto tempo que você está nesse trabalho? Juntando tudo aí, vai já uns 2 anos. Olha, a sua relação assim, não é que é algo, é porque eu não quero falar algo para parecer que é algo, né? Porque assim, a gente fica brincando, mas pense que são pessoas. São pessoas, espíritos são pessoas, né? Essa relação, quanto mais você lidar com ela, pensando a pessoa, não um fantasma. A pessoa, pode ser qualquer pessoa aqui, amanhã. Né? Depois da manhã, sei lá. Vou estar mais tempo, né, gente? Daqui a uns anos. Pode ser qualquer pessoa. Nós vamos passar. Então, somos espíritos. E, assim, qual seria a nossa postura diante de um momento desse? Né? Então, assim, até conscientemente, até você tendo consciência disso, ou você podendo ajudar mais ainda num processo, não apenas naquele corpo ali que precisa, mas no espírito que está ali. Né? Então, assim, é algo que, por mais
místico que pareça, mais sobrenatural que pareça, precisa ir se tornando natural para você, né? Porque com a sua consciência de tudo isso, e você vai aprender muito isso, vai ouvir muito isso quando a gente for falar de mediunidade, de obsessão, desobsessão, a sua consciência, o seu entendimento permite você a deixar ali, né? Não levar aquilo com você para onde você for, né? Há um vínculo que começa ali, se existir uma comunicação ou não, mas que mentalmente você vai entendendo e que vai ficar ali. Você consegue deixar o processo ali, como a gente consegue, porque, por exemplo, aqui numa reunião mediúnica, quem a gente atende, quem já trabalha em mediúnica aí, quem é que a gente atende? Espíritos, pessoas, né? E nem sempre a morte violenta tem, se você for ver, o processo de cada pessoa, de cada espírito é um. Nem sempre uma morte violenta significa que o espírito está ali preso, não. Tem espíritos que antes de acontecer desligam, porque está para outro propósito ali, né? Então, é o amadurecimento de cada um. Então, não é uma regra, não é uma matemática, é um processo. Mas a minha dica para você é estude o que naturalize o processo para você, porque não tem nada de assombração em tudo isso, né? Não são fantasmas, nós não entendemos que existem fantasmas, existem pessoas que desencarnam, não se entendem nesse processo, muitas vezes, ou às vezes até percebem o que acontece, mas não conseguem desvencilhar, não entende o momento, não se desliga. Então, são pessoas nos seus processos, e talvez isso ajude você a naturalizar, né, um trabalho que é tão necessário e tão importante. Se não, né? Imagino. Bote no lugar de volta. Quem mandou tu derrubar? Vá pegar. Vá pegar que eu não sou seu funcionário. Eu estou brincando, mas quando eu fiz nutrição, de tanto insistir, curiosidade, viu, gente? Não tem nada a ver com o tema, não, mas tem. De tanto insistir com o meu professor de patologia, ele levou a gente, eu que insisti, viu? Para a Unina, para assistir. Não sei se você conhece ele lá, é Catão. Catão foi meu professor. Diga a ele, viu, que eu mandei dizer. Ele dizia que ia casar comigo. Eu disse, eu tanto insisti no juízo de Catão que ele levou a gente. Eu fui, né, toda serelepe, achando, né, maravilha, feliz da vida. Mas, assim, vivi o processo como uma experiência mesmo e não fiquei impressionada. A maioria das minhas colegas não dormiram depois. A outra sonhou com a figura que, né, a gente assistiu. Mas, depois de um tempo, eu não consigo mais. Eu hoje não consigo mais. Mas, naquela época, eu tinha verdadeira vontade de ver aquilo tudo, de ver o corpo por dentro, de ver, né, aquilo. Foi uma experiência bem interessante. Mas se falar assim, vá de novo, não vou não. Não sei porquê, mas não vou não. Mas Catão foi meu professor. E vamos falar, então, agora de moral cristã, que a gente já falou também, né? Então, um dos princípios do espiritismo é a ética espírita, que é norteada pelo Evangelho, né, pelas passagens do Evangelho que são comentadas ali no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E pluralidade dos mundos habitados, entendendo que o espírito habita, constrói e é responsável pelo universo, né? Não é apenas a Terra, não no sentido de corpo orgânico, que a gente não entra nesse aspecto da ufologia aqui, mas no sentido de espírito. O espírito habita o universo, é universal. E, para finalizar, minha gente, um slide falando, né, do ponto central do espiritismo. Quando eu falei que a gente não mergulha, né, vai ainda nadando no raso, no entendimento do que esse conteúdo nos traz, o espiritismo ele traz como ponto central a imortalidade do espírito, né? E isso é importante que a gente entenda como algo libertador. A libertar de quê? Né? De tudo que a gente comentou aqui, do medo do fantasma, né? Do materialismo, de entender a vida apenas como esse momento, nos libertar de um Deus que pune, nos libertar
nossas cobranças e culpas e julgamentos, nos libertar do obsessor que a gente imagina que nos causa, nos libertar de tudo que a gente coloca no externo, né, no material, e sem entender que a essência é interior, é esse sentimento e é essa consciência de que eu sou, você é, nós somos o espírito e somos imortais e somos livres, né, para realizar. Nada nos prende mais do que a limitação que a gente coloca na nossa consciência, né? Então, entender o espiritismo na sua profundidade, a sua utilidade, é conseguir, né, alimentar e se estruturar cada vez mais para dar esse voo de verdade, né, que vou plagiar a obra de Adenauer aí, né, do voo do espírito, que nos permite esse voo mesmo, né, enquanto seres que têm um potencial enorme, mas que se limitam. Então, é para nos libertar de tantos limites, de tantas amarras, que só nos traz o quê? O sofrimento, né? Então, quando a gente fala que o espiritismo nos leva à felicidade, é esse encontro de nós mesmos, né? É entender que tudo isso está para o espírito, né? E está para o espírito no aqui e no agora, na vida de agora, que é a vida mais importante, é a que a gente está vivendo, é o momento que a gente está vivendo, né? Então, que vocês hoje saiam daqui com esse pensamento desse ponto lá maior, esse farol ali, para a gente nadar na direção desse farol, ou voar, né? Cada um no seu ritmo, mas estamos todos juntos aqui. Tá bom? Então, encerramos? A equipe já está toda ali em pé. Quando para todo mundo ali, é porque tem que encerrar.